Obrigada, Ju, obrigada, Sandra, Stephanie, todo mundo que está presente aqui. Moriwei, como se fala na língua macuxi. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não, eu acho que como ocupando esses espaços de formação e ocupando esses espaços de educação, assim, que a gente tanto reivindica, dá até um frio na barriga, assim, poder estar aqui com, tô um pouco nervosa. Mas eu queria compartilhar uma música. Como se eu cantar, todo mundo vai sair da sala, então eu vou celebrar as vozes dos meus ancestrais aqui por meio de uma canção. Aí você me sinaliza, Ju, se você está ouvindo. É uma música curtinha, que é um dos gêneros macuxi de música. Bom, espero que vocês consigam ouvir. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu aumentar aqui o som. Tá bom. Do do ba da 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 ya, do do ba da 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 ya, wa ye do we da ga da ba da 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 ya, wa ye do we da ga da ba da 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 ya, wa ye do we da ga da ba da 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 ya, wa ye do we da ga da ba da 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 ya, do do ba da da ya. Não sei se funcionou para todo mundo, porque a gente está num espaço de som, de tecnologia, né, que às vezes chega, às vezes não chega, mas eu queria trazer essa música para a gente acalmar o espírito, né? Tem muitas repetições, assim, eu acho que essa repetição, ela ensina sobre paciência também, e sobre lições, né? Tipo, das coisas imediatas, e que às vezes a gente precisa, assim, repousar um pouquinho para poder aprender. Essa música fala sobre um processo de criação de um instrumento, então esse to é uma onomatopeia de que ele está talhando, né? Quem está fazendo esse instrumento está talhando com um material, assim, da floresta, ele está talhando esse instrumento. Então, na cultura macuxi, se canta o processo, não se canta só o resultado, né? E esse encontro, para mim, é um pouco isso, assim, é falar desse processo, de como construímos essa literatura indígena e de como temos, assim, a intenção de chegar na educação, tanto nas crianças e diretamente, paralelamente também nos educadores, né? As pessoas responsáveis, assim, porque não são coisas, não são relações ambivalentes ou relações, assim, opostas, pelo contrário, são relações, assim, que
se complementam e que sem uma ou outra essa educação não existiria. Não existiria esse processo educacional. Então, quando eu falo para a criança, eu acho que estou falando para o educador concomitantemente. Talvez, na minha experiência, eu até saiba falar mais para o educador do que para as crianças, né? Para as crianças eu só sei abraçar e brincar, não sei nem contar história, assim. Mas eu confio muito, assim, na criança que existe em cada educador e respeito muito, sobretudo, pelo alcance, né, que um educador tem, assim, no dia a dia. Então, o que eu me propunho a fazer aqui é apresentar um pouco essa diversidade da literatura indígena que existe no Brasil por meio do mercado editorial. Mas aí eu vou explicar alguns conceitos antes para a gente entender como que tem se dado esse processo, esse movimento, na verdade, esse processo também da literatura indígena destinado a esse público infantil e juvenil. Primeiro eu queria falar que a literatura indígena é uma literatura que é uma literatura produzida por indígenas. Aí eu vou fazer um paralelo para dar um exemplo assim para vocês do que é uma pergunta muito recorrente para mim, que é por que literatura indígena e por que não só literatura, né? Se a literatura se pretende universal. Quando a gente está falando de literatura e coloca o marcador, a gente está falando de nacionalidades. E aí a gente tem um problema no Brasil, que é o de as nacionalidades indígenas, elas não são reconhecidas. Por isso que elas são tão negadas, por isso que esse marcador é tão negado. Então, no mundo, os estados, né, essa organização política que nós temos hoje, elas se aglutinam por meio de estados nacionais. Então, um estado, nação, representa, por exemplo, a identidade, a cultura e a nacionalidade de um determinado povo. Só agora, recentemente, a gente tem ouvido falar de estado plurinacional, como a Constituição, né, da Bolívia, que é um estado plurinacional. Se vocês jogarem no Google hoje, agora, nesse exato momento, vocês vão ver que a Constituição boliviana e o próprio nome, por si só, já vem nessa tríplice descrição, que é o Estado Nacional Boliviano em espanhol, o Estado Nacional Boliviano em Aymara, o Estado Nacional em Guarani e Quichua, se eu não me engano. Então, são quatro reconhecimentos de nações dentro desse Estado, que deixa de ser nacional, apenas espanhol, para ser plurinacional. No Brasil, a gente não tem isso. No Brasil, a Constituição Federal de 88 reconheceu a plurietnicidade, ou seja, o direito dos povos indígenas existirem aqui, com seus direitos à identidade e à cidadania, mas não reconheceu enquanto nacionalidade por uma série de conjuntura histórica e que a gente não vai discutir muito hoje. Mas, então, a rigor, a gente não tem reconhecido essas nacionalidades, né, no Brasil. Pronto. E aí a gente tem a literatura brasileira. O que faz a literatura brasileira ser uma literatura brasileira? Essa nacionalidade. Então, digamos que a Juliana viajou para a Alemanha e lá ela publicou um livro numa editora alemã. Ela não conseguiu nacionalidade, ela está só fazendo um pós-doutorado lá. Nessa publicação de livro, esse livro que ela publicou vai ser alemão ou vai ser brasileiro? Essa literatura que ela vai produzir vai ser uma literatura brasileira por conta da nacionalidade dela. Então, independente da migração dela em qualquer lugar do mundo, ela vai se identificar como brasileira, sua obra vai ser identificada como brasileira por conta das nacionalidades. Então, quando a gente fala literatura indígena, a gente está falando dessas nacionalidades não reconhecidas, dessa diversidade de povos que existe no Brasil e que não são reconhecidos enquanto nações, mas são reconhecidos enquanto grupo étnicos. Por isso é tão importante a gente falar de literatura indígena e não apenas literatura, porque a gente está afirmando as nossas nacionalidades de povos. No Brasil, somos, segundo o último censo do IBGE, a gente está esperando o último censo sair,
somos 305 povos falantes de 274 línguas indígenas. Em alguns estados, em alguns municípios, né, do Brasil, as nossas línguas são, inclusive, cooficializadas. Né? Cooficializadas quer dizer que elas deveriam existir em paralelo em todos os documentos, em todas as instâncias daquele lugar que cooficializou. Na prática, isso não funciona, não, mas essas leis já existem. São, sobretudo, leis municipais. Vou dar um exemplo. Em São Gabriel da Cachoeira, nós temos cooficializados o Nhengatu, o Baniwa, o Tucano e o Yanomami. E no município de Bonfim, que é onde a minha família, assim, minha família predominantemente mora, a gente tem o Makuxi e o Apixana também, cooficializados por leis municipais. Então, existe um projeto de lei também em curso de reconhecer municipalmente também que povos que habitam em determinado estado tenham cooficializadas essas línguas. No caso, aqui em São Paulo, por exemplo, seria o Guarani, né? Então, essa aqui é uma breve apresentação do por que chamamos literatura indígena e por que não voltamos atrás, né? Porque essa é uma forma da gente também reivindicar politicamente o nosso direito de existir enquanto nações dentro desse Estado, dentro do Estado brasileiro que ainda é nacional, ainda se pretende, né, um Estado-nação. E está diretamente vinculado ao próprio conceito de povo brasileiro. E isso é super problemático, né? Porque quando a gente está falando de povo brasileiro, a gente está falando do mesmo conceito que já vou lembrar o nome dele, tá? Eu tenho esse exercício de esquecer o nome dos colonizadores e tá dando certo. Mas tem essa tese, essa monografia que vai ser lançada. E aí, já vou lembrar o nome dele, e aí o que esse colonizador fala, né? Ele diz assim que o Brasil, o país, então, é esse grande rio caudaloso, que é português, e que tem afluentes, né? Etiópicos e americanos. Etiópicos, então, para se referir à população afro, que vem para cá escravizada, que é trazida para cá forçosamente escravizada, e os povos indígenas também que estão igualmente escravizados, né? Então, nesse conceito de povo brasileiro, existe essa ideia, né, de que esse povo brasileiro, esses povos étnicos, esses outros povos não brancos, não europeus, inclusive, vão ser subsumidos, né, por essa grande identidade europeia, e mais tarde agora americana, né? E aí esse conceito de povo brasileiro é muito problemático. E aí, quando eu digo isso, não quero que vocês entendam como um ataque à soberania nação, pelo contrário, mas como um exercício democrático de reconhecimento da diversidade de povos que existe dentro desse território, né? E com tudo que isso implica, desde memória, história e identidades, inclusive. Bom, e aí, por isso, literatura indígena. Vocês também já devem ter escutado a frase que os índios, já vou falar também sobre esse conceito, tá? Que os índios são são os verdadeiros donos dessa terra, porque eles seriam os primeiros brasileiros, né? A verdadeira família tradicional são a família indígena. Isso está muito presente no senso comum. Sim, sim. Bom, vocês terem noção, nós literalmente somos os últimos brasileiros. Porque nós, indígenas, nós povos indígenas, só conquistamos o direito à cidadania brasileira e à identidade indígena na Constituição Federal de 1988. Gente, literalmente são 33 anos. Então, até então, vigorava no Brasil a política da integração, que é uma política que praticamente, assim, existiu durante toda a República até a Constituição Federal. Então, desde 1910, com o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores Nacionais, que mais tarde ficou conhecido como SPI, e que se transformou na FUNAI depois, junto com a Constituição de 1916, o Código Civil de 1916, como
Estatuto do Índio, até o Estatuto do Índio de 1973, todas elas pregavam e preconizavam que o indígena seria integrado à civilização brasileira. Então, esse integrado dizia que, para conquistar a cidadania brasileira, ele deixaria de ser indígena em direitos. Aí alguém pode dizer assim, mas ele não perderia a identidade, né? Juridicamente, isso representa um apagamento da identidade de um modo tão, assim, gigante e contemporâneo, e violento também, né? E que a gente percebe, assim, que não é verdade. Juridicamente, se a gente não tem os nossos direitos conquistados, a gente não existe na sociedade brasileira. Um bom exemplo disso é que durante a pandemia da Covid-19, foram só vacinados, né, em nível emergencial, os povos indígenas que estavam em territórios demarcados, reconhecidos pelo Estado brasileiro. Aqueles que estavam em processo não tiveram acesso e só foram vacinados por conta de processos judiciais ou, não sei, decretos emergenciais, assim, de instâncias superiores. Então, se a gente não é reconhecido pelo Estado legalmente, a gente também não tem direitos, né, e tem a nossa vida ameaçada. E eu não sei se vocês sabem, mas todos os povos indígenas, toda essa diversidade de povos, essa população indígena, assim como populações tradicionais também, eles são prioridade em qualquer campanha de vacinação, em qualquer campanha sanitária, por conta da população, né? Da população em vulnerabilidade, do número de quantidade reconhecidos pelo Estado. Então, não é que, vamos priorizar porque eles são frágeis, assim. E também teria essa questão da saúde, né? Mais suscetíveis a bactérias trazidas de fora, assim. Mas aí a gente não foi vacinado e teve que entrar na justiça. Então, da mesma forma que juridicamente a gente não foi amparado, ou o Estado não teve essa benevolência de dizer, vamos cuidar dos povos indígenas, a gente, ano passado, a gente também não teve isso hoje. Então, ter os direitos, a identidade reconhecida juridicamente ao lado da cidadania é uma questão crucial e fundamental para a nossa existência dentro desse Estado-nação que nega a nossa existência indígena. Bom, isso é um pouquinho dessa diversidade que foi reconhecida em 1988. Em 1988, a gente tem esse movimento, então, de educação, que vai tanto para as comunidades quanto para o mercado editorial. O que eu vou focar aqui hoje é no mercado editorial. Por quê? Porque a produção autoral coletiva de projetos de ONGs, de linguistas, de antropólogos, de indigenistas, fazendo materiais, livros dentro das comunidades, vai redundar apenas no espaço da comunidade e da universidade. E isso não tem muita projeção, né, dentro do mercado brasileiro e nem dentro da educação, por conta da acessibilidade mesmo de educadores a esses materiais. Então, a autoria coletiva, que é essa demanda que é produzida dentro da comunidade, a gente vai deixar como um capítulo suspenso, tá? E aí a gente vem para o mercado editorial. Esse mercado editorial, ele é um mercado, assim, que depois, pós-Constituição Federal, passa a ser timidamente ocupado pelos indígenas. Então, a gente vai ter, em 1996, a obra do Daniel Munduruku sendo publicada, né, pela Companhia das Letras. Depois, em 1996, com o História de Índios, né, a gente vai ter em 1998 a obra do Cacauerá, publicada pela editora Peirópolis. Então, que é a terra dos mil povos, né, a história do Brasil contada por um índio. E aí, a gente entra na década de 2000. E aí, 2004, 2003, o Daniel publica a obra Meu Avô Apolinário, Um Mergulho no Rio da Minha Memória. E essa obra ela teve uma repercussão e teve muitos prêmios também. Foi premiada, assim, consagrada com a cátedra da Unesco, o que permitiu que o Daniel fizesse uma parceria com a Finilige. Vocês daqui devem saber, mas eu vou relembrar. A Finilige é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, que está radicado no Rio de Janeiro, e na verdade, é uma instituição, né, que promove a literatura infantil e juvenil no Brasil. E aí a gente chega nesse lugar da literatura infantil e juvenil com o Daniel.
por meio dessa parceria com a Beth. Então, veja, a gente caminhou para esse lugar, para a literatura infantil. Inconsciente ou conscientemente, a gente chegou nesse lugar e foi essa porta que se abriu. E aí, em 2004, o Daniel pensou, e aí Daniel é um grande expoente da literatura indígena, como vocês podem perceber, eu vou citar muito ele, assim, como intelectual, mas também como esse produtor, né, produtor cultural da literatura indígena. É, ele fez esse concurso, dois concursos, na verdade, isso em 2004, que é o concurso Tamoios, de novos escritores indígenas, com o intuito de promover que outros indígenas publicassem livros também e ocupassem esse mercado editorial, e o concurso Curumim, que é o concurso que visava promover esses livros que seriam publicados pelos indígenas. Então, para ser estudados dentro da sala, né, dentro da sala de aula. E isso no momento, esse concurso ainda existe, tá, gente? Quem quiser participar tem que se inscrever e enviar, digamos, um relatório das atividades realizadas ao longo do ano, assim, na sala de aula. Bom, e isso no momento anterior à Lei 11.645 de 2008, que vai alterar a LDB, né, e tornar obrigatório, e aí isso aqui é muito importante, tornar obrigatório o ensino das culturas afro e indígenas em todo o currículo escolar, dando prioridade às disciplinas de artes, literatura e história. Gente, apesar dessa ênfase em artes, literatura e história, a lei preconiza que é obrigatório o ensino em todo o currículo escolar. Isso quer dizer que isso perpassa todas as disciplinas. E qual que é e por que é tão importante ter uma lei? Porque uma lei, ela não existe só no campo subjetivo. Quando uma lei é promulgada no Brasil, ela tende a atender financeiramente a sua implementação. Então, como é que a gente está cobrando a implementação dessa lei? Quantos livros indígenas o Tribunal de Contas da União destinou dinheiro para o município para que livros indígenas pudessem estar presentes nas bibliotecas das escolas municipais? Quanto recurso, quanto dinheiro o Tribunal de Contas destinou ao município, a pedido do município, né, dos estados, para que essa lei pudesse pagar, por exemplo, palestras de professores indígenas, pudesse pagar atividades de artistas indígenas. Então, assim, ó, é muito difícil cobrar, é fácil, às vezes, até cobrar, é mais fácil cobrar em artigos, em pesquisa, em debate, e não saber desse caminho, que eu só vim saber recentemente por meio da diretora de uma das educadoras do Comin, né, que trabalha com culturas, trabalha com formação também, que é lá de São Leopoldo. Inclusive, a gente fez um jogo didático, tá? A gente está aperfeiçoando ele, porque ele ainda não está, assim, lá nos melhores, nas melhores atividades lúdicas. Mas a gente fez esse jogo e a gente aprendeu, então, com eles que a gente podia chegar no município e dizer, ô amigo, cadê o dinheiro para a gente implementar esse jogo na sala de aula? Não é só isso, não. E, por que você veio pedir? Porque tem uma lei. E essa lei me respalda exigir que as coisas se tornem práticas, materiais e efetivas dentro da sala de aula. E isso é muito importante. Bom, e aí o Daniel fez esses dois concursos de 2004, e a cada concurso tinha uma parceria com uma editora. E essas editoras, então, passaram a publicar os vencedores do Tamoios. Tinha essa parceria. Depois da implementação da lei, se tornou até mais procurado, né? E desde então, a gente pode considerar que a existência, a publicação tímida de livros editoriais na década de 90, ainda tímida, por exemplo, no início da primeira década de 2000, se tornou mais sólida, né? Tipo, a partir de 2010 até 2020, talvez até de 2015 em diante. Hoje, mais ou menos, nós temos 250 títulos e autores publicando dentro desse formato, 60 autores. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma curadoria que eu fiz para o Museu do Índio, que é onde vocês podem encontrar um pouco desses materiais, um pouco desses livros também, né? Saber da existência deles.
eu trago não só literatura infantil, eu trago todos os gêneros, para vocês verem que existem muitos gêneros, mas o gênero, assim, mais escolhido dos escritores é o conto, né? Eu tenho, eu tive muito questionamento também, né? Sobre por que os indígenas publicavam conto no gênero ocidental, se, se eles podiam publicar no próprio gênero, né? Então, isso, eu fui muito cobrada em relação a isso. Ah, eles estão perdendo a identidade. E aí é muito importante dizer, isso foi a professora Liane Schneider que me ensinou, assim, num dos seus livros, que exigir que o indígena, por exemplo, publique talvez só no gênero oral, é uma forma de tentar controlar a nossa produção. Então, é muito importante, assim, que esse paternalismo, né, ao olhar a literatura, seja constantemente, assim, vigiado, para que não se reproduza de novo um controle, né? Ah, mas eu conheço esse gênero é muito parecido. Talvez, né? Mas a gente usa esses formatos exatamente para expressar nossa mensagem, porque esse é um código conhecido da cidade. E aí é muito legal, assim, poder quebrar, né, esse estereótipo, porque enquanto as pessoas, os educadores mesmo, me cobravam essa forma, né, da oralidade, essa forma indígena, os parentes vinham e me contavam, inclusive está gravado isso, os parentes vinham e me diziam, ah, sabe aquele livro que eu publiquei? Ele tem um final triste. Eu, como assim? Ele terminou ali não, ali a gente deixou para ficar feliz mesmo, mas ele termina triste e tal, e lá vai contar a história. Para mostrar que os autores indígenas, eles têm agenciamento, né? Eles negociam os finais, e isso quer dizer autoria, isso quer dizer protagonismo, isso quer dizer autonomia, inclusive, para poder fazer isso. Então, eu vou pedir para Stephanie Tefa, sabia que meu nome é Stephanie também? Eu não conto para ninguém, mas também é. Pedi para ela projetar essa curadoria que eu fiz no Museu do Índio, e eu vou explicar um pouquinho, a concepção desse projeto. Julie, a Esté, você está me ouvindo? Sim, Me Fé, ouve? estamos Ah, ouvindo. então tá bom. Não, a Esté teve um probleminha na conexão e ela me mandou, eu só queria saber, um dos links ou diretamente o PDF que você quer que abra? Deixa eu compartilhar aqui no bate-papo, então, para a gente não ter... Não, eu tô com os links abertos, só você me dizer qual deles. É esse aqui, ó, do Museu do Índio. Tá. Aqui. Musíndio UFO mostra literatura. Só um minutinho. Uhum. Eita. É esse, né? É esse aqui. Isso. Tá dando para ver? Tá sim. A gente está aqui, então, nessa página. É uma curadoria permanente que eu fiz para o Museu do Índio, e se chama a Primeira Mostra de Literatura Indígena, Território das Palavras Ancestrais. Território das Palavras Ancestrais, porque a gente tentou mesmo dentro dessa concepção, e aí eu estou dizendo a gente porque foi conversada com a equipe, né, apesar de eu assumir essa responsabilidade, que todo esse território, né, ele é povoado de palavras ancestrais, porque em todo esse território tem povos indígenas, tem povos originários, e isso quer dizer que a concepção, então, desse projeto, dessa curadoria, foi pensar não em regiões, porque essa demarcação de fronteiras é uma demarcação colonizadora, né, da prática colonial, de mapear, delimitar e demarcar, dividir em regiões e criar fronteiras, e, inclusive, controlar o trânsito. É uma prática que não é indígena. E aí, essa ideia mesmo de biomas, né, de trazer esse biomas que é por onde transitam os nossos antigos. E aí eu faço essa apresentação que eu vou deixar para vocês lerem com mais calma, mas só pode deixar no primeiro parágrafo, Sandra? Vou ler esse trechinho aqui que eu escrevi. A palavra, para nós, povos indígenas, é sagrada como a terra. Com a palavra dos nossos ancestrais, rememoramos as fundações do mundo,
narramos os eventos que nos trouxeram até aqui, as aventuras dos nossos guerreiros e heróis. Aprendemos a curar, a celebrar, a reverenciar todos os seres humanos e não humanos. São histórias imemoriais que nossos antepassados nos legaram, de árvore, de gente, de rio, de animais, de plantas, de constelações, continuadas pelos nossos avós, pais, mães, tios e tias. Chegamos no hoje com a missão de semear a palavra indígena pelo território da literatura brasileira, devastada pela monocultura, pelo extrativismo e pelo garimpo da representação. Então, aqui, né, eu vejo a própria literatura brasileira como um espelho desse território nacional, desse Estado-nação, né, que celebra monoculturalmente a identidade branca e vai extraindo, né, e garimpando, que são duas palavras terríveis, assim, que denotam a nossa dor toda hora, todo dia. A gente nem usa muito, nem usa elas, né? Mas a gente está presente. E é só dar uma olhadinha por cima dos ombros para ver que os indígenas, os pretos, os ciganos, né, que são os quilombolas, que são populações tradicionais, que eles estão presentes na literatura, mas desde esse viés, né, branco, desde esse olhar branco, que por mais que se esforce, eu digo isso sem nenhum pudor, por mais que se esforce, não consegue, assim, ser anticolonial. E aí a ideia é pensar nessa literatura brasileira como esse território que precisa ser anticolonizado, né, que precisa ser descolonizado, que precisa ser, de fato, entendido como um lugar de poder. E alguém vai, a gente sabe, todos nós assim que estamos nessa sala, a gente sabe que a literatura é um projeto sério. Tudo que a gente vive hoje, né, em termos de desumanização, e eu estou falando desde a perspectiva indígena, tudo que a gente vive hoje foi construída pela literatura e reiterada até 1522, que é o 2022 que a gente está, né? E aí, desses 522 anos, pela crítica, pela teoria, pela história brasileiras. Então, de alguma forma, esse grande projeto da literatura, que é um projeto, que é um território, ele deu certo e vem dando certo, a ponto de a gente chegar hoje tendo que ficar desconstruindo as imagens, tipo, mais ingênuas sobre nós. Então, ainda hoje a gente tem que reiterar a nossa humanidade, ainda hoje a gente tem que reiterar a nossa identidade, que deveria estar, sei lá, 522 consolidada, dizer que não existe índio genérico, que esse índio genérico foi uma forma de tentar apagar o nosso pertencimento, tem que reiterar a nossa cultura. Tem um livro muito bonito, assim, de pesquisa, que é de uma socióloga maori. A gente tem cada vez mais ido para esse lugar do pancontinentalismo, né, desse lugar pan-indígena, reconhecendo que todas as colonizações de estados nacionais, independente dos continentes, elas têm seus próprios contextos, mas elas atravessam igualmente os povos originários desse lugar, né? Então, quando a Linda Tuhiwai Smith ela publica esse livro, ela traz uma ideia que é muito dolorida, que é os livros são muito perigosos. Imagina nós, educadores, que a gente está falando de incentivo à leitura, incentivo ao livro, a defesa do livro, a gente faz manifesto em defesa do livro. A gente tem que dizer isso, é muito dolorido, né? Ainda mais num país que não tem, assim, um índice de leitura alto. E, pelo contrário, é baixíssimo. Imagina ter que ler que os livros são muito perigosos para as populações indígenas. E eles são, porque não basta ler, é preciso ler desde uma perspectiva anticolonial mesmo. Porque se esse livro reitera que eu não tenho direito à humanidade, que eu posso ser estuprada, que eu posso ser assassinada, que eu posso ser escravizada, como que eu posso confiar nesse livro como uma leitura sadia? E se eu me convenço de que eu não tenho valor, como eu posso confiar na leitura como uma ferramenta de resistência? E aí ela fala isso, assim, é preciso pensar quais livros ler e numa perspectiva de Estado-nação,
uma perspectiva comparada de que se você vai estudar José de Alencar porque está obrigatório no currículo escolar, você precisa paralelamente estudar uma literatura indígena, porque senão você vai estar reiterando essa monocultura de representação que a literatura brasileira enseja há muito tempo. E que, né, de alguma forma, dá certo, né? Porque se tem professores que desconhecem esse letramento, tem dado certo, né? Acho que alguém pediu o nome do livro, né? Ah, tá, desculpa. Vou voltar aqui. Bom, continuando o nosso passeio aqui, a nossa caminhada, eu vou pedir para a Sandra baixar. Baixar o site. Ah, desculpa. Uma pergunta, Ju, que eu esqueci. Diga, Julie. Eu tenho quanto tempo? Eu tenho todo o tempo? Temos todo o tempo do mundo? Até 10h30, Julie. Ai, meu Deus. Incluindo, são 9h51, calma. Tem ainda 40 minutinhos, incluindo aí um tempo também, né, para questões, perguntas, comentários, tá bom? Tá bem. Está ótimo. Eu dividi, então, esse mapa, né, em biomas, porque eu acho que fazia mais sentido, e pensando nessa imagem de extensão e continuidade mesmo, né? E aí, como eu faço parte desse bioma Amazônia, eu vou selecionar o Amazônia, mas é muito importante, assim, de novo, imprimir na cabeça de todos os educadores que existem povos indígenas em todo o território nacional. E aí alguém pode dizer assim, vou dar um exemplo, que eu aprendi com o Beto Maruba esses dias, ele estava no Roda Viva, viu, gente, foi um amor. Ninguém duvida que os povos indígenas que estão em contexto de isolamento na Amazônia são indígenas. Vocês vão olhar assim, vão olhar para o corpo, não, é indígena, ou é índio. Vocês viram que eu não uso o termo índio, né? Também faz parte desse letramento e dessa outra linguagem, uma linguagem anticolonial, antirracista, que os teóricos indígenas têm empregado. E entendendo também que, como indígena e vivendo no mundo não indígena, nós sempre anunciamos para dois mundos. Então, o que a gente pede dos não indígenas, né, dos Krawai, como fala na cultura Makuxi? O Krawai é não indígena, o branco, né? Que do lado de lá, que desconhece a nossa existência, empregue esses outros termos, né? Empregue o termo indígena e fale o nome do povo. Mas que entre nós, a gente entende, que, já que a gente se conhece, que a gente entende que a nossa relação não desumaniza. Pelo contrário, né? Se reconhece. Embora a gente use muito pouco índio também, a gente tem usado bastante parentes. Mas como eu sou do bioma Amazônia, né, de Roraima, eu vou apresentar algumas obras de alguns escritores aqui, mostrar um pouco como é que foi a concepção desse projeto. Então, a ideia é trazer o bioma Amazônia com alguns elementos, e aí colocar o nome do livro e o nome do autor, por exemplo, Cabada Arebu, de Daniel Munduruku. Colocar a capa do livro, né, e colocar um trechinho da obra. Então, nesse trechinho da obra, a gente encontra aqui. Isso aqui é um conto, tá? Nossos avós nos dizem que a tinta pode nos tornar invisíveis diante de animais e peixes, mas para isso é preciso cantar e dançar para os espíritos da floresta. E a gente acredita que todos os seres da natureza têm um espírito que os protege e a nós também. Veja o que a gente tem aqui em termos de forma. Primeiro, a gente tem o título do autor, o Daniel Munduruku. Isso aqui foi uma estratégia política também muito inteligente de apresentar o povo para o território nacional. Tem gente que erra até hoje o nome do Daniel Munduruku, e tem gente que já sabe de cor, que vai aprendendo, né? Fala Munducuru, aí depois, não, é Munduruku, mas vai falando, até chegar nesse momento de falar Munduruku, e aprender o nome do povo. E isso é uma porta, isso é um caminho, né? Para você entrar nessa floresta que é o mundo Munduruku. Então, a partir dele, você vai saber que existe esse povo, onde ele está localizado, em quais estados ele se encontra. Então, a gente tem Munduruku no estado do Pará, a gente tem Munduruku no Amazonas, a gente também tem Munduruku
no Mato Grosso. E aí o trabalho que o museu fez foi localizar, né, eles. Então aqui tem essa informação para os educadores acessarem onde o povo se localiza. Também tem a autodenominação deles. Então alguns povos, a Sandra pode parar aí rapidinho, a autodenominação dos povos é o nome pelo qual o povo se identifica, mas que o Estado brasileiro acabou chamando de daquele outro nome, né? Então, no caso, o povo Runicuim, por exemplo, que tem chegado na cultura por meio dos museus, por meio, né, dessas artes visuais, tem conseguido retomar o seu nome próprio em vez do nome Kaxinawá. E é muito lindo, assim, porque agora a gente conhece como o nome do povo, né? Runicuim. Ah, é difícil? Ah, gente, a gente fala alemão, né? Tem umas palavras que se a gente aprendeu a falar o nome do get, que eu nem sei se é assim, eu adoro fazer isso também, tipo get, gut, 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 não sei. Se a gente consegue, se esforça para falar, a gente também consegue falar os nomes indígenas, né? E aí é esse exercício também de respeitar igualmente essas nacionalidades. E aqui tem, então, a autodenominação, aí tem a localização, tem o tronco da língua e tem esses dados populacionais conforme esses censos. Aqui a gente trouxe a foto do autor, muita gente não conhece, mas muita gente conhece também, ele é bem pop. E aí trouxe a biografia. Se a Sandra quiser colocar o mouse em cima para a gente ver, a biografia que a gente fez, né? Impossível fazer uma mini bio do Daniel Munduruku. A gente chorou fazendo essa, né? Porque o Daniel tem hoje 56 livros publicados, gente. E uma atuação na cultura que é gigantesca, né? Imensa. Mas aí a gente trouxe o quê? Que Daniel Munduruku é um escritor e professor pertencente ao povo Munduruku. Veja que eu não escrevo etnia também, eu escrevo povo. Povo é um termo ligado à autodenominação, que foi também um direito conquistado na Convenção 69 da OIT. Então, quando alguém diz assim, por que você usa povo e não etnia ou tribo? É só uma questão de nome, eles nem gostam. Não se trata deles gostarem ou não, se trata de um direito conquistado em âmbito internacional, que reconhece que cada povo, só ele pode dizer se ele é indígena ou não, porque o Estado brasileiro veio bagunçando as nossas sociedades ao longo desses 522 anos, a ponto de dizer que a gente não existia. E aí, eu não sei se vocês conhecem o termo da antropologia, que se chama etnogênese, né? Que é a afirmação desses povos em confrontar o Estado e dizer, olha, você disse que a gente desapareceu, mas a gente continua aqui. E nós somos indígenas, e então essa lei legalmente internacional reconhece eles. Não é eu acho que tem uma linguagem jurídica para isso, né? É uma linguagem ligada. Oi? Que é assim, não é de caráter obrigatório, mas instrutivo. E aí, internacionalmente, a convenção tem seus instrumentos para fazer valer, né, esse direito. Então, quando eu falo povo, eu estou reconhecendo a autodeterminação, que é o direito soberano daquele povo manter-se e existir enquanto povo. Então, eu coloco aqui, você pode passar por cima de novo o mouse, Sandra, assim, que ele pertence ao povo. Oi. Deixa eu só avisar uma coisa, tá acontecendo algum problema no meu computador, meu som tá sumindo toda hora, eu não te ouço às vezes. Eu tô pedindo, a Esté também teve problema, não sei se tem a ver com a conexão de hoje, eu vou pedir para a Ju abrir, aí a Gi também abrir os documentos que a Esté compartilhou no grupo do WhatsApp, porque eu vou ter que desligar uma vez e sair, mas eu vou, pelo menos, pode ser que eu caia, mas eu vou pelo menos tentar manter aqui para você terminar essa apresentação do site, tá bom? Tá bom. Só para dizer que aqui Desculpa. A gente está ouvindo super bem, tá? Acho que é o probleminha mesmo no equipamento de vocês, tá bom, Sam? Sim, desculpa. Capaz. Aí volta lá, Sandra. Mais um pouquinho. Ele é autor de 54, mas aí, tipo, o Daniel a gente tem que ir com ele também, né? Hoje já são 56 obras, sendo a maioria classificada como literatura infanto-juvenil, é membro da Academia de Letras de Lorena e já recebeu diversos prêmios. Vários, inclusive Jabuti, tá, gente? Tem pós-doutorado em Linguística pela Universidade Federal de São Carlos. Isso foi uma
síntese, né, do que a gente pôde fazer com ele, assim. Aí, depois dele, dentro dessa lógica, a gente vai conhecendo outros autores. Aí eu não sei, Sandra, se você quer mudar para outra pessoa agora, para Ju, Pode ou... ser. Eu vou desligar e volto já já, então. Tá bom. Ju, aí você continua, eu deixei aqui no chat. Ok, mas já abri aqui. Estão visualizando a tela? Tá compartilhando. Sim, tá começando, Ju. Eu tô aqui, acho que perto da Stephanie também, a gente mora perto e acho que a minha conexão também não tá 100%, senão eu assumi aqui, mas não tá boa. Tá Vocês dando estão certo. visualizando a minha tela? Sim, você aperta lá, Sim. volta um pouquinho, isso, e vai no Entra em Amazônia agora, uma Amazônia aqui. Aproveitar para dizer que lindíssimo. Nossa, visualmente é uma coisa maravilhosa, assim, interessantíssima. Desço mais aqui, né? Aqui, Julie? Isso, pode descer um pouquinho. Tá, pronto. Aqui, certo? Isso, certo. Colocando aqui no bate-papo o nome do livro da socióloga que eu citei. E é muito importante, assim, esse momento também, que é o nome da obra, né? Descolonizando metodologias, pesquisa e povos indígenas, que fez a Linda, né, chegar nesse lugar de dizer assim, gente, antropologia nos pesquisa, sociologia nos pesquisa, linguística nos pesquisa, enfermagem nos pesquisa, medicina nos pesquisa. Por que a gente continua empobrecido? Tem alguma coisa errada aí. O que está acontecendo nas comunidades é um extrativismo. É muito estranho isso. Aí ela diz, não, peraí, essa pesquisa, em vez de estar oportunizando a autonomia, está retroalimentando essa matriz colonial de exploração. Então, há essa apropriação da cultura, mas não a apropriação da luta. Isso é uma frase de uma parenta cambeba. Quer se apropriar de alguma coisa? Se apropria da nossa luta e não da nossa cultura. Deixa de fazer isso porque a gente continua em situação marginalizada e marginalizante, né? E aí isso é muito sintomático, porque na literatura infantil existem vários livros que vocês conseguem acessar que são de autores que são de temática indígena, e tem uma diferença de temática indígena, mas de autoria não indígena. Então, quando a gente está falando da literatura indígena, a gente está falando de autoria. E como a autoria é um direito, a gente está falando de uma luta também por ocupar esse espaço estrutural, né? A gente está lutando contra esse racismo estrutural que sempre nos apaga da sociedade, que não permite que a gente chegue lá. Então é muito bonito falar de cultura, falar de ayahuasca, falar de pintura, né? Eu achei lindo, mas não quero saber da luta contra o garimpo, da luta contra o extrativismo, do empobrecimento das populações indígenas na cidade, né? De nada disso, assim, que nos dá e lega uma dignidade humana. Então, quando eu estou falando de literatura indígena, eu também estou falando de autoria indígena, estou falando de direito, estou falando dessa luta contra esse racismo estrutural e isso, né, dessa apropriação cultural que ela é histórica. Mas qual é o problema, né, de divulgar a cultura indígena? A gente tem uma máxima no movimento indígena, que é nunca mais sobre nós sem nós, nada sobre nós sem nós. Então, querem fazer um evento que fale de cultura indígena, chame um indígena. Querem fazer um projeto que fale de cultura indígena, chame um indígena, um educador indígena. Querem escrever um livro falando da nossa história, convida o autor para ser coautor, o indígena para ser coautor, porque eu já não consigo conceber com bons olhos alguém que conta as nossas histórias e não nos convida dentro desse rol para fazer parte dessa estrutura. E aí, se a gente não faz parte da estrutura, a gente tem alguma coisa errada ali, que é a permanência
e a continuação desse nosso empobrecimento. Então, não acho digno, e aí eu como pesquisadora e como indígena falo isso, não acho digno estudar livros, pesquisar livros que não tenham autores indígenas. E que se vai estudar, pelo menos traga para dentro desse currículo uma autoria indígena. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente tem muita coisa bonita. Olha só, esse aqui é meu livro, eu vou pular ele um pouquinho, por causa do gênero, mas aí é o mesmo esquema, e aí vou pedir para passar. Esse aqui também eu vou pular, ela também é o Movejo, da Sônia Froissart, que é poesia. Também se pode estudar poesia dentro da sala de aula, que eu acho muito lindo. Deixa eu procurar um outro que é... Esse também pode pular. Pode ser estudado dentro da sala de aula. Gatíssimo, Gustavo. Por favor, cortem essa parte. Aqui, vamos parar no Sopro da Vida. O Sopro da Vida é um livro de sementes do escritor Wapchana Kamudan. Então, esse livro aqui é muito lindo porque ele é bilíngue, né? Então, ele vem em português e língua wapchana. E ele vai falar um pouco sobre as sementes para as crianças. Ele adora esse livro, eu adoro o outro dele, do milho, e ele adora esse aqui, a gente fica brigando. Qual que é o mais bonito, né? Não é nem se um é bonito, é qual que é o mais bonito. E esse livro aqui, que veio um pouco dentro daquela lógica de pintura, que depois foi criticada, né? Mas para mim eu acho que funciona muito bem, sabe? Porque ela não é um exercício assim só de técnica, ela é um exercício de conhecimento de sementes, né? Da cor das árvores, da cor das sementes também. E aí a gente tem muitas sementes coloridas, né? Inclusive o milho. Isso é muito legal, assim, de falar, porque eu cresci achando que a gente só tinha um tipo de milho, que era o milho amarelo. E muita gente acha que só tem um milho, que é o milho amarelo. Então, quando você vê outro milho, você fala, não, como assim? Pintaram o milho? Tem alguma coisa errada aqui. Mas, gente, como tudo na floresta é plural e é diverso, a gente não vai encontrar só um tipo de alimento, de uma determinada cor. Então, por que que a gente quer que a nossa sociedade seja de uma só cor? Não existe isso, né? E aí você vê o milho, aí você conhece o milho guarani, ou as sementes que são chamadas de crioula, mas eu chamo de sementes ancestrais, que elas pretas, vermelhas, brancas, elas de uma cor, assim, que coisa mais linda. Até quando eu fui na Feira Cantuta aqui em São Paulo, eu saí comprando um monte de milho, assim, 4 quilos para casa de milho. Uma cor linda, gente, de um semente que era meio acinzentado, sabe? Parecia coisa de carnaval. Eu falei, ai, maravilhoso. Para vocês verem que tem uma diversidade de cores de milho, que dá para fazer diversas receitas de alimento, né? Então, para mim, funcionou esse projeto. E eu adoro essa narrativa. Olha um pedacinho dela. Certo dia encontrou, na primeira manhã que caía as frutas do cerrado, algo que não sabia direito o que era e foi logo perguntar a seus irmãos. O Ionari, a única menina dentre os 7, lhe explicou que era uma semente. Ficara intrigado e perguntou o que era uma semente. O Ionari respondeu que ela caía da árvore e que era um bebê. Olha a humanidade dentro, né, das sementes, assim, das árvores. Vocês vão amar esse livro, assim, é muito gostoso de se trabalhar. Paralelo a isso, tem um conto de um parente que é tucano, né? Que ele cria essa metáfora, eu adoro ele, que ele cria essa metáfora, assim, de que na árvore, vocês já viram que a árvore tem vários frutos, né? Elas nunca ficam assim, retinha, né? Elas ficam espalhadas em vários cantos da árvore, várias alturas da árvore. E aí, nesse conto, ele compartilha essa metáfora do povo tucano, que são pessoas deitadas na redinha. Então, ali naquela árvore, né, elas estão penduradinhas na sua redinha em diversos cantos. E aí elas amadurecem e aí elas descem da rede. E é muito poético. Então, a literatura indígena, ela tem isso, né? Essa linguagem ancestral, que é uma linguagem muito poética, que reconhece essa humanidade nas árvores, nos animais. E é exemplo do que o Camudan e o Butucano trazem, isso, né? De reconhecer essa humanidade, essa existência, até para além da humanidade, também nas árvores. Uma obra excelente de ser trabalhada. Esse aqui é o... Aí embaixo, baixa um pouquinho, Ju. Esse aqui é o Camudan, né? A ideia de trazer ele, sabe um pouquinho, Ju? De trazer a foto dele é para que a gente saiba reconhecer também quem são os escritores indígenas, né, nesse cenário literário, nesse cenário cultural. Você sabe mais um pouquinho, Ju? Para a gente ver a foto dele. Aqui a gente tem o Camudan,
A autodenominação também é Wapixana, ele está localizado no estado de Roraima. O tronco linguístico do povo Wapixana é a família Aruaque, e aqui tem os dados populacionais, que eu acredito estar um pouquinho desatualizado. Mas isso serve como um guia, inclusive, não, tipo, isso serve como um guia, não como uma verdade absoluta, sabe? Mas vocês verem que, a partir dessas categorias, dá para encontrar mais informações do povo, mais informações do escritor. O Camus, ele lançou um livro agora chamado Presente de Macunaímã, e ele está falando desse milho também, né? Que foi um legado, assim, do povo, do nosso Deus, que é Macunaímã, para o povo Wapixana, que são essas sementes orgânicas, né? Essas sementes sem veneno e tal, e fala do manejo de uma forma muito poética, e, e eu adoro esse livro porque vai ser o primeiro livro que eu vou ver, não sei se existe outro, que vai falar do agrotóxico, né? Então, além de ser muito poético, é muito educativo, né? Tem uma cena, assim, que eu adoro, que ele fala que o Krawai, né? Eu acho que eles usam outro termo, mas vou usar isso. O Krawai chega com milho amarelo e meio que impõe o milho amarelo para a comunidade. E a comunidade começa a plantar. Dá uma vez, dá duas, mas depois o solo começa a enfraquecer. Aí o Krawai começa a vender veneno para a comunidade. E aí a comunidade diz, não, a terra sempre foi forte, como assim a terra não está dando? E aí eles resolvem cantar e dançar para chamar o espírito do milho, né? E aí são sementes transgênicas. E aí ele fala na narrativa assim, para sua surpresa, o milho não tinha espírito. E aí é muito forte isso, assim, né? Porque se não tem espírito, não tem como sonhar, não tem como comunicar com a floresta. Então é isso, assim, um pouquinho que a literatura indígena traz, né? Para além de informar os problemas de saúde que o agrotóxico acarreta, ele informa também sobre os problemas de saúde espiritual, né, que estão combinados. Ninguém que, sei lá, fica estressado está saudável. E aí o corpo sente, né? Então, saúde é isso, essa soma de corpo e espírito. E aí, por meio do espírito, que eu acho que é uma linguagem sensível, né? Que chega até nós, e às vezes a gente até guarda muito mais do que, às vezes, essa linguagem técnica. A gente vai aprendendo quais são os modos de vida indígena. Eu vou parar por aqui agora, mostrando para vocês assim que tem esse guia e que tem outras obras. No bioma Caatinga, vocês vão encontrar a Aurita, que tem um cordel, que é um cordel autobiográfico, né? E aí, depois vocês vão encontrar Márcia Moura, aqui na Amazônia. Mas a ideia é vocês passearem por todos eles, irem conhecendo os gêneros e as obras que existem, né, dentro da literatura indígena, porque literalmente tem muito acervo, né? E tem uma diversidade, assim, de autores e obras também. Eu vou abrir para perguntas, eu deixei pouquinho tempo para vocês, mas eu acho que dá para responder algumas.